Então, vamos para o primeiro item da revisão de termodinâmica, tá? Conceitos básicos. O primeiro item que precisa revisar é o item de gás ideal, tá? Então, o que é o gás ideal? Gás ideal é quando a gente descreve o comportamento do gás por essa equação de pressão, volume e temperatura, que a gente chama de equação de gás ideal ou gás perfeito, tá? Então, você nota aqui que a equação ela já tem as unidades no sistema internacional. Então, pressão é em Pascal, volume, metro cúbico, N é número de mols, aqui está em quilomol, tá? Esse R com a barra em cima é a constante universal dos gases, ela tem um valor específico, que vai aparecer um pouco mais à frente, e T é a temperatura em Kelvin, tá? Então é importante esses valores estarem na unidade certa. Então, esse cara aqui, Kelvin, esse cara aqui, Pascal, tá? Beleza, essa é a equação do gás ideal básica. Só que tem vários outros formatos onde elas são apresentadas. Em propulsão aeronáutica a gente usa outros formatos, porque geralmente a gente não trabalha com número de mols, a gente trabalha com massa, tá? Então, os outros formatos dela, o primeiro que aparece é quando a gente troca esse número de mols, a gente troca na verdade, pela massa, com essa relação aqui de número de mols igual massa por massa molar, mm é massa molar, quilograma por quilomol, aquela que está na tabela periódica, tá? Aqui aparece o valor da constante universal dos gases, olha aqui, 8.314,5 joule quilograma Kelvin. Essa é a constante que a barra em cima é para todos os gases. A gente, quando utiliza essa equação no formato em massa, que é a próxima, a gente troca ela para a constante específica de um gás, e aí tem um valor para cada gás que você está trabalhando, tá? Então, esse é o formato que a gente acaba usando mais. Em propulsão aeronáutica é bem mais comum usar esse cara aqui, tá? Pressão, volume, massa em quilograma. R, nota que sumiu a barra em cima, porque esse aqui agora é a constante específica do gás, não mais a universal. E T, novamente, todo mundo no SI, né? Então, pressão em Pascal, volume em metro cúbico, massa em quilograma, temperatura vai estar Kelvin e esse R dá joule quilograma Kelvin, tá? Valores para esse R, tem 3 exemplos aqui, tá? Como eu falei, quando você usa o R sem a barra em cima, que é específico do gás, tem um valor para cada gás. Então, se você está usando o ar, que a gente considera o ar padrão que a gente respira, esse valor vai dar 287 joule quilograma Kelvin. Hélio, 2076, tá? Nitrogênio, 298. Então, ele depende do fluido que você está analisando. Da onde que ele modifica do R barra para o R normal? Com essa equação aqui, tá? A constante específica do gás, que é o R, é a constante universal de todos os gases, dividido pela massa molar daquele gás específico, tá? E aí ele vira esse valor, ok? Detalhes. PV igual NRT, que é a versão anterior em mols, tá? A gente troca esse constante universal por constante universal é igual a constante específica vezes massa molar, que vem daqui, e troco o número de mols por número de mols igual massa sobre massa molar. Então, a gente fica com pressão, volume igual massa por massa molar, constante específica do gás, massa molar, temperatura. Corta, corta. E tá aí a versão em massa. PV igual MRT. Beleza, todo mundo no SI. Essa é a versão mais usada. Depois dela, a gente tem outras versões. A unidade desse cara é metros cúbicos por quilograma. É uma variável comum de termodinâmica. Esse, então, seria essa versão que está aqui. Pressão, volume específico igual constante específica do gás, temperatura. Nota a diferença, esse cara é um V minúsculo, que é o volume específico. Esse outro que estava na equação da massa é um V maiúsculo, que é volume normal, tá? Isso é diferente. Além dessa, a versão com densidade é quando a gente faz o contrário. Eu tenho pressão, volume, massa, constante específica do gás, temperatura. Passa volume dividindo. Isso aqui vai dar pressão igual massa sobre volume, constante específica T. Massa sobre volume é o que a gente chama de massa específica ou densidade. Então, esse cara aqui é dado como ρ igual massa sobre volume, unidades de
quilograma por metro cúbico. Esse que é bastante comum. E aí essa versão, ela vira uma versão que a gente usa bastante em propulsão, por ser mais prática, ρ/RT. Equivalente àquela ali. Nota que interessante, o ρ é 1 sobre volume específico, como deveria ser.